Bom dia, senhoras e senhores. Mais uma Produção Profissa no ar. Carlinha Navarro aqui, cheia de energia no seu comecinho de manhã, para a gente conversar um pouco sobre produção cultural e para eu te ajudar a fazer o teu evento cultural da forma mais tranquila, fácil e rápida possível, tá bom? Seguinte, gente, hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre a possibilidade, assim, imagine que de repente você conseguiu patrocínio para fazer o seu evento cultural. Ok, que alegria, que maravilha. Pois é, e aí? O que a gente faz depois que a gente consegue um patrocínio para o nosso evento cultural? A gente passa a vida toda correndo atrás, né, de um financiamento, de um edital, escrevendo projeto e tal, né? A gente passa a vida toda correndo atrás de alguém que banque o evento cultural da gente. E aí, quando a gente consegue finalmente a grana para fazer nosso evento cultural, aquilo que a gente imaginou e sonhou tanto, por onde a gente deve começar? E agora, o que fazer? Porque, por incrível que pareça, aí começa um novo drama, sabe? Como é que eu vou conseguir realizar de fato esse evento? Né? Começa aí um novo problema na sua vida, mas que fica tranquilo que tem caminho para resolver. E eu tô falando isso, não eu tô falando isso porque eu já vi muita coisa assim acontecer. Tá? Eu já vi, inclusive, gente devolvendo dinheiro para o edital porque não sabia como executar o projeto que tinha proposto. Entendeu? Então a gente tem que se preocupar não só em imaginar um evento maravilhoso e fantástico, mas a gente tem que pensar que a gente vai precisar executar também esse nosso sonho, né? Essa nossa viagem maravilhosa, ela também vai ter que ser executada. Então é importante que você se preocupe com essa parte da execução, com essa parte onde você vai fazer de fato a coisa acontecer, né? Porque é tão engraçado, a gente fica com aquele sonho, aquele desejo, quero fazer, não sei o quê, mas fica tão no campo do desejo que a gente não realiza, a gente não pensa, e se finalmente eu conseguir um patrocínio para isso, como é que eu vou executar? Então, chegou a hora de você se preocupar com isso e é melhor que você se preocupe agora do que na hora do susto mesmo, né? Vamos lá. Essa minha conversa de hoje é para você não cair nessa, tá? Para você não ficar assim, não sei por onde começar e vou devolver o dinheiro do edital. Não, calma, tem jeito para isso, tá? Porque a gente passa tanto tempo imaginando o evento cultural que a gente quer que aconteça, que não para pensar em como é que ele vai acontecer de fato, né? Não pensa nos detalhes e nem como as demandas vão ser resolvidas. E a gente não pensa nisso muitas vezes porque a gente não tem experiência nessa área, então não sabe de fato nem por onde começar. Mas o fato de você não ter experiência não significa que você não vai conseguir passar por essa etapa, tá certo? Porque a gente pode aprender também com a experiência dos outros, né? A gente pode aprender com a experiência de outras pessoas. E por isso que eu tô aqui hoje para dividir tudo isso com vocês, tá? E não saber e não saber por onde começar também não é uma vergonha. Ninguém nasce sabendo, tá? Nem é uma coisa ruim, não. Não saber por onde começar é absolutamente normal. E é muito normal, principalmente para as pessoas que estão começando agora. Então, isso não é uma vergonha, tá? É uma condição, certo? É somente uma condição que você pode resolver facilmente. E eu espero realmente te ajudar com esse conteúdo de hoje. Gente, eu tô muito baile do Menino Deus hoje, né? Olha a minha camisa. Olha só, que linda minha canequinha. O Baile do Menino Deus é um espetáculo que tem aqui em Recife, na minha cidade, que acontece todos os anos na noite de Natal. São 3 noites, na verdade. E é assim, é tudo lindo. Eu sou muito fã e hoje eu vim muito Baile do Menino Deus hoje. Bom dia, meu amigo Dudu! E aí, beleza? Estou conversando aqui hoje, amigo, sobre aquelas pessoas que ainda não... Que por acaso conseguiram uma grana para fazer um evento cultural delas, mas não sabem nem por onde começar.
que acontece muito, né? Fica, meu Deus, e agora? O que é que eu faço com esse dinheiro na minha mão? Por onde eu começo? Vamos lá. Quando o nosso patrocínio vem de um edital, tudo fica mais fácil, por incrível que pareça. Por quê? Porque a gente tem, para colocar no edital, a gente fez um projeto, a gente fez uma planilha, a gente criou uma estratégia de ação, enfim. A gente já pensou em tudo que a gente vai precisar fazer. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar aquele projeto e você vai simplesmente fazer o que você disse que ia fazer. É só isso, gente, tá? Porque você já criou um manual de instrução para você mesmo. Então, aproveita que você já tem tudo pensado e executa do jeitinho que você disse que ia executar, né? E aí realmente fica mais fácil, né? A primeira coisa que você tem que fazer é pegar esse projeto, listar tudo que você prometeu que ia fazer e entender por onde você deve começar a cumprir as suas promessas, né? Você primeiro lista tudo para você de fato conseguir enxergar e aí você vai listar todas as demandas que aquelas suas promessas vão fazer com que você precise, né? Você lista tudo que você tem que fazer para você poder começar. Mas por acaso, às vezes essa grana para você fazer seu evento vem de uma conversa informal, né? Você conversou com uma instituição, sei lá, às vezes numa mesa de bar a gente fecha isso, né? E aí você vai, se foi fechado dessa forma, você vai precisar primeiro organizar as suas ideias, quase como se fosse um projeto mesmo, sabe? Para deixar claro para quem está bancando principalmente o que é que você vai entregar. E dessa forma a gente evita a frustração de um lado ou do outro. Tá? A gente nivelar essas expectativas é muito importante para se manter uma boa relação entre as partes, né? Então, se alguém numa mesa de bar, né, aquela coisa, conversando, tal, meu amigo que é dono da empresa tal, disse que ia me dar uma grana para fazer meu evento cultural. Então, não deixa na informalidade. Você vai sentar e escrever como se estivesse escrevendo um projeto e vai entregar para ele. Porque nesse papel, nessa coisa que você está escrevendo, você vai dizer para ele assim, olha, o que eu pretendo fazer é isso, isso, isso e isso. Né? Eu pretendo fazer, são 3 apresentações que vão ser em tal lugar, né? Enfim, você distribui, você deixa ele entendendo tudo que vai acontecer. Aí, dessa forma, quando ele lhe entregar o dinheiro, finalmente, você vai executar o que você falou para ele, tá? É muito importante você ter esse nivelamento de expectativa, sabe? O que você espera, o que o outro espera. Isso é uma coisa muito importante para que não exista um atrito depois, no final, enfim, para você não escorregar aí nessa relação. E se o financiamento do projeto veio através de uma proposta formal, que não é um projeto, às vezes, sei lá, alguma instituição te pede assim, eu estou precisando de um evento assim, faz uma proposta para mim, e você entregou uma proposta dizendo, tá bom, então o evento vai ser tal e vai custar tanto, e a pessoa disse, ok, topei. Se essa coisa for feita assim de forma é uma proposta formal, mas não é uma proposta detalhada, onde você tem todos os detalhes e tal, é importante também que antes de você começar qualquer coisa, você nivele a expectativa, mas também se preocupe em como vai ser a prestação de contas disso, tá? Nivelar a expectativa, como eu já falei aqui, é você dizer para a pessoa, para essa instituição, exatamente o que você vai entregar, com todas as letras, bem direitinho, como é que você vai entregar e tudo. Quando eu falo entregar, gente, eu estou falando do seu serviço para montar o evento, tá? Isso para mim é o que eu chamo de entregar, tá? E aí você vai nivelar essa expectativa, ou seja, você vai dizer exatamente o que você vai fazer bem certinho para ele, tá? Isso tudo por escrito, tá, gente? E você vai também se preocupar em como é que você vai fazer a prestação de contas disso. Como assim, Carlinha? E tem prestação de contas? O cara não só disse que ia me pagar? Então, é isso que você tem que investigar. Você precisa perguntar
como é que eu posso gastar esse dinheiro? Você vai exigir uma prestação de contas ou eu simplesmente vou emitir uma nota fiscal e o meu serviço está pago? Isso você tem que ter clareza antes de começar a gastar o dinheirinho, antes de começar a de fato fazer o seu evento cultural, tá bom? Se preocupa, prestação de contas a gente se preocupa no começo, para depois não ter nenhum problema, para não deixar nada passar. E se você não tem um financiamento e o evento vai ser feito por amigos e parceiros, né? Porque às vezes tem esse modelo, né? Vai que você juntou um monte de voluntário, vai que você juntou um monte de amigo que tá louco para fazer isso e tal, e vai ser tudo na brodagem. Então a coisa mais importante que você tem que fazer agora é listar todas as demandas que você vai ter. Como assim, Carlinha, demandas? Rapaz, é o seguinte, quem vai ficar à frente da comunicação, né? Quem vai estar no dia da montagem do palco? Quem vai trazer o equipamento de som? Né? Quem vai colocar a iluminação? Tudo isso você precisa se preocupar, né? Então, você vai listar todas as demandas que você tem e aí você vai, depois de fazer essa lista de demandas, você vai listar o nome das pessoas que vão ficar responsáveis por cada demanda. Você não pode não colocar essa responsabilidade nas pessoas, tá? Porque senão o negócio não vai acontecer, você vai ter muito furo. Trabalhar com voluntariado é difícil porque é muito complicado de você cobrar das pessoas. Porque as pessoas estão ali porque gostam daquilo. Então tá todo mundo fazendo um favor, entendeu? E aí você tem que ter muito cuidado com essa relação. Eu acho muito mais difícil trabalhar com voluntários do que com pessoas contratadas. Porque as pessoas contratadas, quando você vai contratar, normalmente você nivela exatamente o que a pessoa vai fazer, quanto é que você vai pagar. E a pessoa está prestando um serviço, você vai pagar e vai ficar tudo certo. No voluntariado não é assim, né? Quando você está trabalhando com voluntários, você não diz quanto é que você vai pagar. Você não vai pagar nada por ele, né? Então a pessoa está indo fazer aquilo ali de bom coração, está indo porque está a fim de fazer, está indo para te ajudar, né? Então ele está lhe fazendo um favor e você tem que tratar essa pessoa com muito respeito, com muito carinho, mas também você tem que deixar ela ciente que ela tem responsabilidades ali, porque você precisa distribuir essa responsabilidade para alguém, né? Você não pode não contar com essa pessoa se você está contando com ela, tá certo? Bom dia, Bruninha, bem-vinda! Então, selar esse compromisso com os voluntários pode ser o segredo do sucesso do seu evento. Porque trabalhar com voluntários, a cobrança é uma coisa muito difícil. Então, é importante que você deixe isso registrado em algum lugar, tá? Então, na sua conversa no WhatsApp, no e-mail, onde quer que seja, você vai dizer exatamente o que é que ele vai fazer e ele vai dizer que topa. E pronto, tá certo? Você vai precisar administrar essa relação entre você e os voluntários, tá certo? Então, assim que você recebe o pagamento, dá aquela vontadezinha de sair gastando, né? Dá uma empolgação. E aí, o que você não pode fazer é sair gastando sem levantar os custos que você, de fato, vai ter com todo o seu evento cultural. Nem pode começar a gastar sem saber, de fato, como vai ser feita a prestação de contas desse negócio aí que você recebeu, tá bom? Quando você recebe uma grana de um patrocínio, a primeira coisa que você tem que se preocupar é com a prestação de contas. Carlinha, prestação de contas a gente não faz só no final, não? Não. Prestação de contas a gente planeja no começo e a gente vai realizando ao longo de todo o processo. A gente vai realizando ao longo de todo o projeto. Por quê? Porque quando eu gasto R$1, eu tenho que prestar contas desse R$1 que eu gastei desse dinheiro. Entendeu? Então, a prestação de contas, ao contrário do que muita gente pensa, ela não começa no final do projeto. Ela é a primeira coisa que vai ser feita, porque ela tem que ser planejada para eu poder gastar o primeiro R$1, eu tenho que saber exatamente como vai ser a prestação de contas no final, tá? Então, se você receber uma grana de patrocínio, primeira coisa é entender como é a prestação de contas.
Entenda como é a prestação de contas e sua vida vai ficar mais fácil, tá? E aí, essa parte financeira exige muita atenção mesmo de quem está à frente do produtor cultural, né? Exige uma atenção especial, porque se você deixar furo aí, pode ser que você tenha que devolver algum dinheiro e a gente não quer isso, tá bom? Vale a pena a gente planejar isso com calma, pra gente não deixar furos, certo? Planeja com calma mesmo, para um pouquinho e faz o planejamento dos custos todos, de como é que você vai pagar tudo isso. Lê o manual de instrução, que normalmente quem te entregou o patrocínio tem um manual de instrução. Lê manual de instrução, o manual de prestação de contas. Lê o manual de prestação de contas, né, para você não se perder e fazer tudo bem certinho como está no manual. Então, e olhar para um evento como uma meta enorme, difícil de ser atingida, pode te deixar muito travado. Mas a gente tem que lembrar que cada metro a gente faz com centímetros, certo? Então, foca nos centímetros, tá bom? Para você não ficar travado. Os pequenos passos podem te ajudar a fazer uma longa caminhada. E é isso que você quer, né? Então, foca nos pequenos passos. Você sabe exatamente onde que você quer chegar, mas não pensa no tamanho dessa caminhada, que talvez isso te deixe muito travado. Onde você quer chegar é no seu evento lindo, maravilhoso, perfeito. Então, o que você faz? Você faz um levantamento de todos os passos que você vai ter que dar até chegar naquele evento lindo e maravilhoso. Levanta tudo isso e foca somente em cada passo. Não foca lá na frente. Essa é uma boa estratégia para espantar a sua ansiedade, porque se você é uma pessoa ansiosa como eu sou, isso vai te ajudar muito, isso me ajuda muito. Eu penso assim, não, um passo de cada vez. Eu vou fazer uma coisa de cada vez. Eu vou listar o que eu tenho que fazer e eu vou olhar somente para aquela coisa que eu listei. Eu não vou olhar para aquele bolo de demanda que eu vou ficar louca, certo? Foco nos passos, foco nos centímetros, que isso vai fazer com que você fique mais leve, tenha mais tranquilidade, tá bom? Então, entender como o seu evento vai funcionar é muito importante para você planejar como é que ele vai acontecer, entendeu? Na fase do planejamento, você já deve ter levantado tudo que você vai precisar para que ele aconteça da melhor forma. Se você ainda não fez isso, então para e faz. Às vezes a gente só propôs assim uma ideia incrível e uma pessoa topou e você não sabe mais nada além disso. Então, se você não planejou o seu evento, pare agora e vá planejar. Essa é uma fase que a gente não pode pular. Aliás, a gente não pode pular nenhuma fase, certo? A gente tem algumas fases na produção cultural que são planejamento, organização, coordenação e a finalização. E a gente não deve pular nenhuma fase dessas. Se você pula uma fase dessas, o seu projeto, né, a sua ação cultural vai ficar com furo, tá? Então, se você pulou a fase do planejamento, volta lá e planeja. Planeja a sua ação cultural, o seu evento, enfim, o que você estiver fazendo. Foco no planejamento, porque isso vai fazer com que a sua vida seja muito mais fácil. Gente, o piano não está muito alto para vocês hoje, não. Para quem não sabe, meu marido toca piano todos os dias aqui em casa. E hoje eu estou fazendo um esforço danado para me ouvir. Tá? Ele está empolgado hoje. Tá bem puxado mesmo esse piano aí hoje. Então, se você não sabe nem fazer a lista de necessidades, é importante que você concentre em todas as ações que vão acontecer e entenda todas as necessidades daquela ação. Por exemplo, se você fosse fazer uma limonada, tá? Aí você ia precisar de gelo, de água, de açúcar, certo? E do limão, lógico. Limão, gelo, água e açúcar. Pronto, faço minha limonada. Tá bom, beleza. Mas aí você vai pensar, quem é que pode fornecer o limão, o gelo, a água e o açúcar? Certo? Você vai pensar nisso. E massa, já tem os fornecedores. Show de bola. Tá, e onde é que eu vou conservar o gelo para ele não derreter? Então eu tenho que ter uma maravilha, Eu li aqui. Bruninha tá falando que tá lindo, tá maravilhoso. O piano, né? Eu com minhas músicas
música ao vivo. Minhas lives são com música ao vivo, rapaz. Negócio que é muito fino mesmo. Então vamos lá, você vai ter que ter uma geladeira para colocar o gelo, tá? E você vai fazer a limonada como? Você vai bater no liquidificador e aí você vai ter que ter o liquidificador. E para ligar o liquidificador, você vai ter que ter a tomada, você vai ter que ligar ele na tomada. Então você vai ter que ter energia para ligar o seu liquidificador. Você não pode esquecer desses detalhes. É exatamente isso que você vai fazer. Entendeu? Ah, não posso esquecer do copo. Vai botar limonada onde? No copo, tem que ter copo. É isso que você vai fazer, exatamente isso que você vai fazer com o seu evento cultural. Você vai imaginar todas as coisas que você vai precisar, você vai listar todas as coisas que você vai precisar e você vai providenciar todas as coisas que você vai precisar. É simples assim, tá? E aí você vai pensar se você vai precisar de palco, de iluminação, de transporte, de alimentação, de hospedagem, quem que vai fazer a divulgação, quem vai tomar conta do dinheiro, enfim, todas as coisas que você vai precisar no seu evento cultural. Pare e pense nessas coisas, ok? Já sabe por onde começar agora, né? E se você ainda não está entendendo nada, eu vou te passar um passo a passo agora. Quando você finalmente conseguir o financiamento para o seu evento acontecer, conseguiu grana para fazer o que você sonhava em fazer, seu evento cultural vai acontecer finalmente. O que você tem que fazer? Vamos lá. Primeiro, liste todas as demandas que você vai ter, certo? Visualiza o seu evento, faz uma lista de todas as demandas que esse evento vai te entregar, né? Então, você vai precisar contratar equipamentos, você vai precisar contratar pessoal, você vai precisar reservar espaços, enfim, faz uma lista de todas as demandas que você vai ter no seu evento cultural. Entenda quais são as regras para gastar esse dinheiro. Não gasta antes de entender que regras são essas. Isso é para vocês saberem, as empresas normalmente têm uma coisa chamada Manual de Prestação de Contas. Então, pede esse manual antes de começar a fazer, tá? Verifique a necessidade de ter uma equipe ou não. Às vezes, o evento é pequeno, você não precisa de uma equipe. Às vezes, você dá conta sozinho. Às vezes, você não vai conseguir dar conta sozinho. Então, você vai precisar chamar pessoas para trabalhar com você. E aí, chame as pessoas para trabalhar com você. Distribua aquelas demandas, lembra que você levantou todas as demandas? Distribua aquelas demandas para a sua equipe e toque o barco. Distribua ela para a sua equipe. Não deixe nenhuma demanda sem um responsável. Você vai pegar a demanda e vai dizer assim, sei lá, precisa de cadeiras para um lugar. Quem é o responsável pelas cadeiras? Fulano. Precisa de um pintor. Quem é o responsável pelo pintor? Fulano. É isso que você vai precisar fazer. Você precisa determinar a responsabilidade de todas as pessoas, tá? E aí, você vai começar pelas atividades, depois que você distribuiu todas as demandas e tal, comece pelas atividades, comece a executar pelas atividades que são estruturais, né? Como a reserva dos locais de ensaio, arranjos musicais que às vezes precisa fazer, essas coisas que a gente tem que fazer para o evento, antes do evento acontecer, tá? E aí depois você vai para a parte de reserva de local, de equipamentos necessários, dos serviços que você vai precisar. Eu preciso de um serviço de lanche para o camarim, eu tenho que contratar. Então você parte para a fase das contratações, né? Você vai contratar as pessoas, tudo que você vai precisar para o dia do seu evento. E aí, feito isso, depois que você contratou todo mundo, depois que tudo está coberto, ou seja, tudo que você vai precisar tem alguém que já vai fazer, que já sabe como vai fazer e que já está combinado bem certinho a hora que ele vai chegar, está tudo certinho já, certo? Então, depois que você combinou tudo, que essa foi a fase da organização, você organizou todas as coisas, você vai esperar o dia acontecer, né? Você vai esperar o dia chegar e aí você vai, quando chegar o evento, quando chegar o dia do evento, você vai ficar de olho para ver se todas as pessoas estão fazendo o que você combinou, o que você combinou com eles, né? E ver se está todo mundo cumprindo realmente o que prometeu que ia fazer.
né? Planeje também como é que vai ser o pagamento de todo mundo, né? Então, tudo que você prometeu, você também vai cumprir. Então, se você prometeu que você ia pagar no dia do evento, você vai pagar no dia do evento. Se você prometeu que você ia pagar um mês depois, você vai pagar um mês depois, sem problema nenhum. O importante é você cumprir de fato o que você prometeu também com as pessoas. Bem, resumindo, bem resumidinho, é isso. Eu acho que não dá mais para você dizer que você não sabe nem por onde começar, né? Gente, essa foi a nossa conversa de hoje. O nosso projeto Produção Profissa de hoje falou sobre o que eu faço quando eu consigo finalmente a verba para fazer o meu evento. Então, se você chegou aqui agora, volta lá no comecinho que você vai entender do que eu estou falando, tá bom? Todos os dias às 8 horas da manhã eu venho aqui para conversar com você e te ajudar nessa empreitada de montar o seu evento cultural, fazer a sua ação cultural de uma forma mais leve, mais tranquila, mais estruturada, né? De uma forma mais fácil para você, sem estresse e sem complicação, tá legal? Aparece aqui todos os dias de manhã que eu vou adorar conversar com você e, por favor, manda aqui nos comentários a sua pergunta, o tema que você quer que eu aborde, enfim. Eu sou Carla Navarro, sou produtora cultural há mais de 20 anos e eu sei que eu posso te ajudar nessa caminhada. Bruninha, beijo, obrigada pela companhia, viu? Amanhã a gente se vê de novo, né? Então tá bom. Beijinho e até amanhã.